para ouvir mais histórias de terror. Se inscreva e deixe o like, é muito importante. Título 1. A Lenda do Velho do Saco. A cidade de Santa Cruz do Vale era um lugar pacato, onde todos se conheciam e pouco acontecia, mas escondia uma história sombria, passada de geração em geração como um aviso. Não saia sozinho à noite. Se ouvir alguém chamando seu nome, ignore, o homem do saco pode estar te esperando. Diziam que ele era um velho encurvado, de pele suja e enrugada, que vagava pelas ruas com um saco enorme nas costas. Ouvia-se murmúrios sobre seu olhar vazio, seus passos arrastados e o terrível destino daqueles que cruzavam seu caminho. Durante anos, a história não passava de um conto para assustar crianças. Até que elas começaram a desaparecer de verdade. Tudo começou com Mateus, um menino de 8 anos, travesso e teimoso. Ele adorava desafiar os adultos e rir dos avisos da mãe. Não fique fora até tarde, Mateus. O homem do saco pega crianças desobedientes. Ele zombava. O homem do saco não existe. Mas numa noite fria de setembro, ele não voltou para casa. Testemunhas disseram tê-lo visto no beco atrás da mercearia, um atalho perigoso e mal iluminado. O último som que alguém ouviu naquela noite foi um grito abafado. No dia seguinte, apenas o boné de Mateus foi encontrado no chão. Nenhum rastro, nenhum sinal de luta. E o pior, não seria o último sumiço. 2 semanas depois, Rafael, um menino de 9 anos que costumava fugir de casa para brincar, também desapareceu. Uma vizinha afirmou ter ouvido um sussurro estranho na rua na noite anterior. Menino, menino! Mais uma semana passou. Outra criança sumiu. Depois, mais uma. A cidade entrou em pânico. Buscas foram feitas. Policiais procuraram pistas, mas nada era encontrado. Os mais velhos começaram a cochichar entre si. A lenda do homem do saco havia voltado, mas os adultos se recusavam a acreditar. Foi Lucas, de 12 anos, irmão mais velho, de Mateus, quem decidiu investigar por conta própria. Ele não aceitaria perder o irmão sem respostas. Lucas passou a observar as ruas à noite. Notou que os sumiços ocorriam sempre perto da meia-noite. Certo dia, encontrou uma idosa sentada sozinha em frente à igreja. Seu rosto era enrugado pelo tempo, os olhos cheios de terror. Ele se aproximou. Senhora, a senhora acredita no homem do saco? Os olhos dela se arregalaram. Menino, você não deve falar dele. Mas meu irmão sumiu. Eu preciso saber. Ela olhou ao redor como se tivesse medo de que algo estivesse ouvindo. Ele é real. Ele anda pelas ruas à noite chamando as crianças travessas. Ele leva para o saco. Mas para onde ele as leva? A velha tremeu. O saco. O saco nunca está cheio. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Se ele é real, então eu preciso encontrá-lo, pensou. Naquela noite, ele decidiu esperar por ele. À meia-noite, Lucas saiu de casa em silêncio. Seu coração batia, forte, mas a raiva pelo desaparecimento do irmão lhe dava coragem. Ele caminhou até o beco onde Mateus sumiu e se escondeu atrás de uma lixeira. O vento estava gelado. O silêncio era absoluto, até que... Shhh! Menino, menino. O som não veio de lugar nenhum. Lucas sentiu sua garganta secar, e então ele o viu. Do outro lado do beco, emergindo da escuridão, uma figura encurvada, arrastando os pés pelo chão sujo. O velho tinha a pele manchada, quase podre, a boca torcida em um sorriso irregular. Seus olhos eram 2 buracos negros, fundos, vazios de alma, e o saco em suas costas se mexia. Lucas percebeu que algo dentro dele se debatia, tentando escapar. O velho ergueu a cabeça e farejou o ar. Você também desobedece. Venha para o saco. O menino tentou correr, mas seus pés não se moviam. Algo estava errado. O chão do beco parecia derreter ao seu redor, tornando-se viscoso, pegajoso. Mãos pequenas começaram a surgir da terra, agarrando seu tornozelo.
Lucas olhou para baixo e viu rostos no chão. Eram as crianças desaparecidas. Os olhos delas estavam arregalados de horror, as bocas abertas em gritos silenciosos, os dedos magros, tentando puxá-lo para dentro da escuridão. "Ajudem-me!" ele gritou, mas o velho apenas sorriu. "Agora você também vem para o saco." A última coisa que Lucas viu foi o velho abrindo o saco, revelando um vazio negro, um buraco sem fim, de onde um vento horrível sugava tudo para dentro. E então, tudo ficou escuro. O mistério não tem fim. Na manhã seguinte, sua mãe encontrou a porta da frente aberta. O celular de Lucas estava jogado no chão, com uma gravação inacabada. Ela apertou o play. O áudio estava cheio de chiados, mas entre os ruídos, uma voz fraca sussurrava: "Mais um para o saco." Lucas nunca foi encontrado. Nem Mateus, nem Rafael. E até hoje, em noites silenciosas, alguns dizem ouvir um sussurro no vento chamando seus nomes. Se um dia você estiver sozinho e ouvir uma voz rouca sussurrar, não responda, não olhe para trás, ou o velho vai abrir o saco para você também. Título 2: A Maldição do Compasso. Tudo começou em uma noite chuvosa, quando 4 amigos, Lucas, Rafael, Bruno e Diego, decidiram desafiar a lenda da brincadeira do compasso. Eles estavam entediados e queriam provar que aquilo não passava de uma invenção para assustar crianças. A reunião aconteceu na casa de Rafael, um antigo casarão herdado de seus avós, afastado do centro da cidade. A casa tinha um ar decadente, com móveis antigos cobertos de poeira e um cheiro de madeira envelhecida que impregnava o ar. A tempestade lá fora fazia as janelas tremerem e relâmpagos iluminavam o céu de tempos em tempos. O clima estava perfeito para um jogo de terror. Lucas colocou o compasso sobre uma folha de papel, onde haviam escrito todas as letras do alfabeto e os números de 0 a 9. A lâmpada do quarto oscilava levemente, criando sombras estranhas nas paredes. Rafael riu nervoso e disse: "Vamos acabar logo com isso." Todos se sentaram ao redor do papel e colocaram os dedos no compasso. Então, juntos, murmuraram as palavras: "Eu te invoco, meu anjo sem asas, e que me acompanhe nesse jogo. Que tudo dê certo." O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. O vento pareceu parar do lado de fora. O único som era da respiração acelerada dos garotos. Por um momento nada aconteceu. Diego bufou, impaciente. "Isso é besteira. Vamos jogar outra coisa." Mas no instante em que ele ia tirar o dedo do compasso, ele se moveu sozinho. O objeto girou lentamente e parou sobre a letra O. Depois foi até o L. Em seguida para o A e então M. "Olam." "Olá," Bruno murmurou, sentindo um calafrio. Lucas riu, tentando parecer corajoso. "Deve ser o vento." Mas não havia vento. Quem está aí?" Rafael perguntou com a voz vacilante. O compasso girou novamente, parando sobre as letras D, I, A, B, O. Os garotos se entreolharam. Um trovão explodiu lá fora, fazendo as janelas vibrarem. "Tá de sacanagem, né?" Diego tentou rir, mas sua voz tremia. Foi quando ouviram 3 batidas na porta. Todos prenderam a respiração. Não havia ninguém mais na casa, apenas eles. Lucas olhou para a porta, sentindo o coração martelar no peito. Foi só coincidência. Mas então, uma voz baixa e arranhada sussurrou do outro lado da porta: "Posso entrar?" O sangue de todos gelou. Bruno se levantou bruscamente. "Eu tô fora!" Ele tirou o dedo do compasso e saiu correndo do quarto. Mas no instante em que ele cruzou a porta, a lâmpada estourou, mergulhando o ambiente na escuridão total. No mesmo momento, Rafael e Diego ouviram um som horrível, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão, vindo do corredor. Bruno gritou do outro lado da casa. O som foi cortado subitamente. Silêncio. Lucas se levantou de um pulo. "Bruno!" Nada.
Rafael pegou o celular e ativou a lanterna. Eles saíram do quarto devagar, com o medo rastejando sobre suas peles como mãos invisíveis. O corredor estava escuro, frio. O chão parecia mais longo do que antes. Bruno não estava em lugar algum. A única coisa que restava no final do corredor era algo no chão. Uma marca de arranhões profundos, como se algo o tivesse puxado para dentro da parede. Aterrorizados, os 3 garotos restantes voltaram para o quarto e tentaram fechar o compasso, murmurando palavras desconexas. Tem que fechar! Tem que fechar! Lucas choramingava. O compasso girou freneticamente. Depois parou de vez. E então, as letras começaram a formar uma frase sozinhas. Não se fecha o que já foi aberto. A porta se escancarou com um estrondo, e de dentro da escuridão, Bruno apareceu. Mas não era mais Bruno. Seus olhos estavam negros como um buraco sem fim. Sua pele estava acinzentada, e sua boca aberta num sorriso torto e impossível. Ele deu um passo à frente. Lucas, Rafael e Diego gritaram. A última coisa que lembram foi um frio cortante, a escuridão os consumindo e a risada baixa, distorcida, que ecoava pelo quarto. Mais um para o jogo. Pela manhã, os pais de Rafael encontraram a casa em um estado de puro caos. Móveis revirados, vidros quebrados e um cheiro podre impregnando os cômodos. Os 4 garotos desapareceram sem deixar vestígios. A única coisa encontrada foi um compasso quebrado sobre a mesa e, em um canto da parede, arranhado com letras. Trêmulas estava escrito: não brinque com o que não pode fechar. Desde então, ninguém nunca mais ousou jogar a brincadeira do compasso naquela cidade. Mas dizem que, se você jogar às 0300 da manhã, poderá ouvir um sussurro vindo do escuro. E se não souber sair do jogo, alguém virá te buscar. Título 3. Os Palhaços da Kombi Branca. A cidade de Boa Esperança era pequena e pacata, um lugar onde todos se conheciam. Mas isso mudou com os boatos que começaram a circular entre os moradores. Primeiro, foram apenas relatos desconexos. Uma Kombi branca vista rondando os bairros, mais afastados da cidade. Palhaços dentro do veículo, sorrindo para as crianças. Testemunhas afirmando que algumas crianças conversavam com os estranhos, rindo e pegando balões coloridos, e então as crianças começaram a desaparecer. Tudo começou com Pedro, um menino de 8 anos que voltava sozinho da escola. Ele nunca chegou em casa. A única pista era o relato de um colega que disse ter visto Pedro conversando com um homem estranho na esquina. Ele era um palhaço, eu juro. Ele disse que tinha um presente para Pedro e ele entrou na Kombi. As buscas começaram, mas Pedro nunca foi encontrado. No dia seguinte, uma nova criança desapareceu. Depois outra. E mais outra. A cidade mergulhou em pânico absoluto. As escolas reforçaram a segurança e pais proibiram seus filhos de saírem sozinhos. Mas nada poderia prepará-los para o que estava por vir. Após 3 semanas de buscas, um grupo de caçadores encontrou algo horrível no meio da mata, na estrada que levava para fora da cidade. Era um corpo, um menino de 12 anos, estirado sobre as folhas secas, sem sinais de violência aparente. Mas quando os investigadores se aproximaram, viram que algo terrível tinha sido feito com ele. Seu abdômen estava cortado com precisão, como se tivesse sido aberto por um cirurgião experiente. E faltava um órgão, o fígado. A perícia revelou que a remoção foi feita sem causar grande dano ao corpo, como se alguém quisesse preservar tudo, exceto o fígado. A notícia espalhou-se como fogo. Agora não havia mais dúvidas. Os palhaços não estavam apenas sequestrando crianças. Eles estavam coletando algo delas. Na mesma noite em que o corpo foi encontrado, Lucas e Miguel, irmãos gêmeos de 11 anos, estavam brincando na varanda de casa. Mesmo com o medo na cidade, eles não acreditavam completamente na lenda. Palhaços, sequestradores, uma gangue que vendia órgãos.
Parecia uma dessas histórias inventadas para assustar crianças, até que eles ouviram uma música de circo tocando baixinho. Eles se entreolharam. O som vinha da rua. Quando olharam, além do portão, o coração parou. Lá estava ela, uma Kombi branca estacionada no meio da rua. O motor estava ligado, mas as luzes estavam apagadas. A porta lateral estava entreaberta, e então uma figura surgiu, um palhaço. Ele usava uma roupa colorida, mas suja, com maquiagem rachada no rosto. Seu sorriso era grande demais, pintado de vermelho escuro. Mas o que mais assustou os meninos foram os olhos, negros como a noite, vazios, sem alma. O palhaço segurava algo na mão, um balão vermelho. Ele o estendeu em direção aos gêmeos. Querem um presente? Sua voz era arrastada e rouca. Lucas sentiu um calafrio subir pela espinha. Miguel tentou rir. Muito engraçado. Quem está fazendo essa brincadeira? O palhaço inclinou a cabeça para o lado. Seus lábios se moveram lentamente. Vocês têm fígado forte? Os meninos ficaram pálidos. Foi quando perceberam que havia mais 2 palhaços dentro da Kombi, nas sombras. Eles estavam observando. Um deles tinha um bisturi nas mãos. O outro segurava algo que pingava sangue. Lucas puxou Miguel com força. Corre! Eles dispararam para dentro de casa e trancaram a porta. A música de circo ficou mais alta. Dum, dum, dum. Os irmãos espiaram pela fresta da janela. Os 3 palhaços estavam ali, parados, olhando para a casa. Então, um deles jogou algo no chão e riu. Era uma pequena bolsa plástica transparente e dentro dela um fígado humano. A Kombi arrancou com um ronco e sumiu na escuridão. Na manhã seguinte, Lucas e Miguel contaram tudo para seus pais, que chamaram a polícia. Mas quando os investigadores foram até a rua onde a Kombi esteve parada, não havia nada, nenhuma pista, nenhum rastro de pneu, nem o fígado. Os meninos foram ridicularizados. Disseram que eles estavam inventando histórias. Mas naquela mesma noite, mais uma criança desapareceu. E pela primeira vez, os pais dela receberam um bilhete escrito com uma caligrafia infantil, suja de algo vermelho escuro, dizia: "Nos vemos em breve. Guardamos lugar para mais um." Assinado: O Circo dos Fígados. Desde então, a lenda da Kombi branca continuou. Algumas noites, em cidades pequenas como Boa Esperança, as crianças ainda desaparecem misteriosamente. E sempre há alguém que diz ter visto um veículo branco rondando ruas desertas ou ouvido uma música de circo tocando ao longe. Dum, dum, dum. Dizem que, se você estiver sozinho à noite e vir uma Kombi branca passar devagar, nunca olhe nos olhos dos palhaços. Porque se você o fizer, eles saberão que você tem um fígado saudável e eles vão voltar para buscar você. Título 4. O Disco Maldito da Xuxa. Mateus tinha 12 anos e sempre achou que histórias de terror eram apenas invenções para assustar crianças ingênuas. Na escola, seus amigos falavam de fantasmas, pactos demoníacos e bonecas possuídas. Mas ele nunca levava essas coisas a sério. Até que Gabriel trouxe à tona uma lenda urbana que despertou sua curiosidade. Já ouviu falar no disco da Xuxa ao contrário? Mateus revirou os olhos. Sério, Gabriel? Esse papo de mensagens do demônio? Que besteira! Gabriel se inclinou sobre a mesa, seus olhos arregalados. Não é besteira. Tem gente que jura que quando você toca o disco ao contrário, dá para ouvir uma voz falando com você. Algumas pessoas disseram que ouviram o próprio nome ser chamado. Outras nunca mais foram vistas. Mateus soltou uma risada. Claro, e a Xuxa é a rainha do inferno, né? Mas por algum motivo, aquela conversa ficou martelando em sua mente pelo resto do dia. Quando chegou em casa, uma ideia começou a se formar em sua cabeça. Ele não acreditava nessas baboseiras, mas queria provar, de uma vez por todas, que era tudo imaginação. Seu avô colecionava discos antigos, e Mateus lembrava de ter visto um LP da Xuxa entre eles.
Naquela noite, ele resolveu testar a lenda, por conta própria. Já passava da meia-noite. Seus pais estavam dormindo. A casa estava mergulhada em um silêncio absoluto, interrompido apenas pelo som da chuva batendo contra a janela. Mateus desceu até o porão, um lugar que sempre lhe causava um leve arrepio. O ambiente era frio e úmido, iluminado apenas pela lâmpada amarelada que piscava de tempos em tempos. O cheiro de madeira envelhecida misturava-se com o odor de poeira e mofo. No canto do porão, sobre uma prateleira de metal enferrujada, estava a coleção de discos de seu avô. Mateus procurou até encontrar o que queria. Show da Xuxa, volume 3. Ele segurou o vinil com uma mistura de diversão e ansiedade. Que besteira eu estou fazendo, pensou. Colocou o disco no toca-discos e ligou o aparelho. No primeiro momento, tudo parecia normal. A melodia animada de Doce Mel preencheu o ambiente. Mateus riu. Uau, que assustador. Estou morrendo de medo. Mas então girou o disco ao contrário. No início, nada além de ruídos distorcidos. O chiado da agulha arranhando o vinil fazia um som abafado, como se algo estivesse tentando emergir das sombras. Então, uma voz surgiu, baixa, fraca, como um sussurro perdido no meio do som. Mateus arregalou os olhos. A voz era feminina, mas distorcida, e dizia algo incompreensível. Ele riu nervoso. Isso é só um efeito da gravação. Deve ser bobagem. Mas então a voz ficou mais clara. Vejo você! O chiado do disco aumentou e a voz continuou. Vejo você, Mateus. Então a lâmpada do porão piscou e se apagou. O toca-discos continuou girando sozinho. A voz, antes baixa e sussurrante, agora crescia, ficando mais forte, um riso baixo, arrastado, doentio. Mateus engoliu em seco. Tentou desligar o aparelho, mas o botão não funcionava. Tentou arrancar o disco, mas a agulha estava presa, girando sem parar. Então, a voz falou algo novo. Mateus, vem brincar comigo. A lâmpada piscou de novo. Por um breve segundo, ele não estava sozinho no porão. Atrás dele, refletida no vidro da prateleira, havia uma silhueta. Uma figura feminina de cabelos loiros e longos, com olhos escuros como buracos sem fim, sorrindo de forma antinatural. Mateus se virou num impulso. Não havia ninguém, mas o reflexo ainda estava lá. A figura levantou a mão e acenou para ele. Ele sentiu as pernas fraquejarem. O desespero tomou conta. Num surto de pavor, Mateus arrancou o disco do toca-discos e o quebrou em dois. Um silêncio mortal tomou conta do porão. A lâmpada parou de piscar. O toca-discos finalmente parou de rodar. Mateus ficou ali, tremendo, tentando recuperar o fôlego. Ele venceu, ou pelo menos pensou que sim. Naquela noite, Mateus trancou a porta do quarto e se enfiou debaixo das cobertas, convencido de que tudo tinha acabado. Mas quando acordou na manhã seguinte, algo estava diferente. No chão do seu quarto, bem ao lado da cama, havia um balão vermelho inflado. Ele não estava lá na noite anterior. Seu coração disparou. Com as mãos tremendo, ele pegou o balão e leu o que estava escrito nele, em letras infantis tortas. Eu volto hoje à noite para brincar, tá bom? Mateus sentiu seu corpo inteiro congelar, mas antes que pudesse reagir, ouviu um som baixinho vindo do armário, um som que ele conhecia muito bem. Doce, doce, doce. A vida é um doce, vida é mel. Mateus não teve coragem de se virar, mas pelo reflexo do espelho no canto do quarto, ele viu. A porta do armário estava entreaberta e olhos negros o observavam de dentro do escuro. A luz se apagou e a última coisa que Mateus ouviu foi a risada infantil se aproximando. Na manhã seguinte, os pais de Mateus entraram no quarto para acordá-lo. A cama estava vazia. A janela fechada por dentro. A única coisa no quarto era um pedaço quebrado de vinil, no chão, e um novo bilhete rabiscado à mão. Agora ele faz parte do show.